eu não ouvir a tua voz, em meio ao deserto eu então me encontrar, a fé me fará ir além, prosseguir, e o teu Santo Espírito virá sobre mim. Salve Maria Santíssima. Irmãos, nós queremos gravar aqui a meditação de Santo Afonso Maria de Ligório, lembrando que a intenção não é causar medo a alguém, ou sensacionalismo, ou acusar, ou apontar para os nossos pecados, não. Esse áudio é em vista de nós meditarmos nas coisas eternas e, a partir daí, contando com a graça de Deus, com a sua misericórdia, lutarmos contra o pecado, confiando que a misericórdia é infinitamente maior, mas nunca abusando dela, nunca nos autocondenando, mas também nunca relaxando na fé. Então vamos meditar, o tema é remorsos do condenado. Pão nada se perdem os homens, o verme que não morrerá, e que há de atormentar eternamente os condenados, é no entender de São Tomás, o remorso. Serão numerosas as feridas que o verme rodeou, que o verme roedor, melhor dizendo, hão de fazer no coração dos condenados. Mas são três as que mais cruelmente os farão sofrer: o pensamento dos nadas pelas quais são condenados, ou seja, os motivos fúteis; o pensamento do pouco que tinha a fazer para se salvarem; e, enfim, um pensamento do bem imenso que perderam. O primeiro remorso do condenado será, pois, o ter se perdido por tão pouca coisa: comido o prato de lentilhas, pela qual tinha trocado o seu direito de primogenitura, compreendendo em breve a perda sofrida. Esaú foi assaltado de tamanha tristeza e tão vivo pesar que, segundo a expressão da Escritura, começou a rugir em altos clamores. Gênesis 24, versículo 34. Oh, que gritos de desespero, que rugidos os dos condenados, ao pensarem que por alguns deleites fugitivos e envenenados perderam o reino de felicidade eterna, e se condenaram de forma irremediável a uma morte de todos os instantes. Os seus remorsos serão mais amargos que os de Jonatas, condenado à morte por seu pai Saul, em razão de ter comido um pouco de mel. Apenas provei um pouco de mel, e eis que morro. 1 Reis 14, versículo 43. Grande Deus, que tristeza para o condenado pensar no motivo por que atraiu a sua sentença de morte. Mesmo nesta vida, os que são, senão sonho, a nossos olhos, os anos que passamos, que parecerão, pois no inferno 50 ou 60 anos passados na terra. Então o condenado, mergulhado na eternidade, onde já tiver sofrido milhões de séculos, vi claramente que essa eternidade está sempre a começar. Mas para que falar desses 50 anos, como se eles tivessem decorrido num contentamento contínuo? Ou seja, o tempo que nós passamos na terra nem sempre foi alegria, nem sempre foi também só tristeza, foi um misto das coisas. E Santo Afonso vai dizer: por que trocar a vida eterna por pecados momentâneos? É uma loucura isso. Acaso o pecador que vive longe de Deus só encontrará prazeres na sua carreira desvairada? Quanto duram as satisfações culposas? Alguns instantes. O resto do tempo é de penas e remorsos, por se saber que se estará fora da graça de Deus. Ou seja, até no momento do pecado há um prazer, logo após o pecado há um remorso, há o sentimento de culpa, de tristeza, de vazio, mesmo aqui neste mundo. O que serão, pois, aos olhos do pobre condenado os curtos momentos de prazer? Como lhe parecerá, acima de tudo, o seu último pecado, esse instante dado à paixão e que determinou a sua perda? Assim dirá ele: por uma satisfação vil, por um prazer brutal que apenas durou um instante,
e se desvaneceu, como um fumo, como algo que passa logo. Eis-me condenado a arder nesta fornalha, sem esperança, abandonado de todos, enquanto Deus for Deus por toda a eternidade. O segundo motivo que levará o condenado ao remorso será o pouco que ele precisava para ter se salvado e não o fez. Segundo Santo Tomás, a principal pena dos condenados será considerarem porque futilidade se perderam, e quanto lhes seria fácil conquistar gloriosamente o paraíso, se o tivessem querido. Um dia, apareceu Santo Humberto, a Santo Humberto um condenado, e confessou-lhe o seguinte, que o seu maior tormento no inferno era com efeito o pensamento dos objetos indignos a que tinha sacrificado a sua alma, ou seja, coisas pequenas, miseráveis, e por essas coisas ele tinha preferido a estas coisas do que o céu. A segunda tortura, pois que a consciência fará sentir no inferno, será a consideração de ter sido fácil a cada um salvar-se. Por toda a eternidade, aquele que foi condenado dirá a si próprio: se tivesse recusado a meus olhos a vista de tal objeto, de tal cena, se tivesse desprezado este respeito humano, se tivesse evitado tal ocasião, tal companheiro, tal sociedade, não me teria condenado. Se me tivesse confessado todas as semanas, se tivesse frequentado a congregação, se tivesse feito todos os dias a leitura espiritual, se me tivesse recomendado a Jesus Cristo e a Maria Santíssima, não teria recaído. Muitas vezes tomei a resolução de o fazer, mas depois descuidei-me, e eis-me perdido. Estes remorsos serão ainda agravados pela lembrança dos bons exemplos que presenciará dos seus amigos virtuosos, e mais particularmente pela consideração dos favores que Deus lhe deu como a alegria e como meio de salvar-se. Primeiro, dons naturais, como a saúde, fortuna, talentos. Tudo isso foram dádivas de Deus para a minha santificação. Depois, dons sobrenaturais como luzes, inspirações, ventos, repetidos a sua graça. Enfim, tantos anos concedidos para reparar as faltas cometidas. Verá por outro lado que a sua desgraça extrema é sem remédio, porque não há para ele tempo, como lhe dirá com juramento o anjo do Senhor. E o anjo que o vira de pé, jurou por aquele que vive por todos os séculos dos séculos, que não haveria mais tempo. Apocalipse 10, versículo 5. O conhecer a impossibilidade de reparar a ruína eterna tornará mais forte ao coração do pobre condenado a lembrança de tantas graças recebidas em vão. Gemendo com seus companheiros de desespero dirá: acabou a ceifa, passou o eixo e não veio para nós a salvação. Jeremias 8:20. Quanto sofri para me perder! Ah, se tivesse feito outro tanto para servir a Deus, ou seja, se eu tivesse sofrido por amor a Ele, não teria me condenado, mas preferi sofrer em busca do pecado. Se tivesse sofrido tanto em vista do Senhor, me teria tornado santo. Ao passo que agora só me restam pesares e remorsos, que serão o meu tormento eterno. Mais cruel que o fogo e as outras penas do inferno, será para o condenado esta reflexão constante. Só de mim dependia ser para sempre feliz, e eis-me desgraçado para sempre, ou seja, para sempre infeliz. O terceiro motivo do remorso é o grande bem que se perdeu, ou o terceiro pensamento que virá e vai roer o coração, será a consideração do imenso bem que, segundo São Pedro Crisólogo, serão os condenados mais afligidos pela perda do paraíso do que pelos próprios tormentos do inferno.
A célebre Isabel, rainha da Inglaterra, dizia um dia: que Deus me dê 40 anos de reinado e eu renuncio ao seu paraíso. Os 40 ela os teve. Ó mulher desgraçada, mais que dirá ela hoje no outro mundo? Sem dúvida, já não pensa assim. Ó que tristeza, que desespero, ao pensar que por 40 anos de reinado terreno, passados no meio de temores e cuidados, perdeu seu remédio, ou seja, o reino do céu. O cúmulo da aflição que pesará eternamente sobre o condenado será ver que perdeu o grande bem supremo que é Deus. Não foi nem pela sua má sorte, nem pela malevolência de ninguém, mas só por sua própria culpa. De fato, verá claramente que Deus o tinha criado para o paraíso, e ele deixara a liberdade de escolher entre a vida e a morte, conforme estas palavras: diante do homem está a vida e a morte, o bem e o mal. Eclesiástico 15, versículo 18. Verá, pois, o condenado claramente que só dele dependia assegurar uma felicidade eterna. Reconhecerá que foi por vontade própria, por vontade sua, que se preciso nestes suplícios eternos, aonde não mais sairá. Saberá que um grande número dos seus conhecidos chegarão ao céu, atravessando os mesmos perigos, ou talvez outros maiores que os dele, mas salvaram-se, porque invocaram o socorro de Deus. Se por vezes caíram, tornaram a levantar-se, e deram-se a Deus sinceramente. Chegaram, pois, ao porto da salvação, ao passo que ele, por não ter querido por termo as suas desordens, veio a parar no inferno, onde está mergulhado no oceano de males, sem nenhuma esperança de ser libertado. Meu irmão, se já caíste nesta loucura de sacrificar o paraíso e Deus a um prazer indigno, apressa-te em reparar esse mal, enquanto o podes fazer. Não persista no mal, no seu desvario, na sua loucura. Teme que te venha à custa choros eternos. Quem sabe se esta consideração, que agora estás lendo e ouvindo, será o último apelo que Deus te dirige. Se não mudares de vida agora mesmo, quem sabe o que te acontecerá. Sabedoria 5:6. Confissão inútil, arrancada pelo desespero de não encontrar saída em tal desgraça. Quando o demônio vos excitar ainda a pecar, lembrai-vos do inferno, e recorrei a Deus e à Santíssima Virgem. O pensamento do inferno vos preservará de cair nele. Lembra-te dos teus novíssimos, e jamais cairás no pecado. Eclesiástico 7:40. Diz o Espírito Santo: é que o pensamento do inferno vos obrigará a recorrer a Deus. Que, irmão, terminamos esta meditação e que o Senhor nos dê a graça de crescer na sabedoria, no santo temor, de sermos homens e mulheres que perseveram em uma vida de oração profunda, constante e, sem dúvida, fiel à vontade de Deus. Salve Maria Santíssima.